O professor Jorge Simões falou no caso da Grécia e eu sei que o professor Saclarides tem alguma informação recente sobre o que se está a passar nos países intervencionados, nomeadamente na Irlanda, na Grécia e também em Portugal. Peço que nos fale também um pouco sobre isso, sobre as suas conclusões. Obrigada. Muito boa tarde a todos. Gostava de começar por agradecer ao professor Paz Ferreira e à sua excelente equipe o convite para estar nessa sessão e o facto de ter organizado esta magnífica sessão durante o dia de hoje. Cumprimentar naturalmente a nossa moderadora e todos os meus colegas de mesa e agradecer especialmente ao professor Jorge o facto de me ter tirado do conforto da minha cadeira e me ter obrigado a vir aqui para pé de vós, o que faço naturalmente com todo o gosto. Eu escolhi para esta apresentação, tentando compreender a intenção dos seus organizadores, 3 temas, e vou-me atrever a terminar os 3 temas, não 4 temas, e vou-me atrever a terminar os 4 temas com uma sugestão. O primeiro tema tem a ver com quais são os efeitos de uma crise económica. E vou basear-me, para resumir esta questão, naquilo que é o conhecimento que temos hoje à nossa disposição. Primeiro aspecto, os efeitos dependem fundamentalmente de 3 coisas. Primeiro, a intensidade da crise. Segundo, o ponto de partida. E terceiro, a colher da resposta. Esses são, digamos, os fatores, todos eles com alguma complexidade, que determinam os efeitos de uma crise económica e financeira sobre o estado da saúde e do serviço de saúde de uma determinada país ou determinada comunidade. Ora bem, deixem-me dar-vos algumas notas sobre o ponto de partida. Acho que as outras questões vão surgindo através da apresentação, mas queria partilhar convosco alguma informação muito sumária sobre o ponto de partida. Este slide, com dados de 2009, se não estou em erro, portanto, no início da crise, praticamente, tem uma informação extremamente preocupante, interessante e mal explicada de uma forma geral. O que diz fundamentalmente é que uma senhora sueca, aos 65 anos, espera em média viver 14 anos de boa saúde. E que uma mulher irlandesa espera 10 anos de boa saúde. E uma mulher espanhola, 8. E uma mulher grega, 6. E uma mulher portuguesa, 5. Não sei se percebem as consequências deste ponto de partida. Quer dizer 2 coisas. Maior sofrimento para a nossa população mais idosa e maior peso em serviços de saúde para dar resposta a este tipo de situação. E, portanto, este é um aspecto preocupante que tem a ver com o risco acrescido que a população idosa e os mais jovens, dada o nível de pobreza infantil que o país tem, face, não sei se se lembram ontem, numa emissão interessante, o Papa Francisco disse que a nossa sociedade está a criar descartáveis, velhos e crianças, portanto, velhos e jovens. Segundo elemento importante, para compreender o ponto de partida, tem a ver com o nível de desigualdade. Rapidamente vê, não é, que a Irlanda e a Espanha são menos iguais que a Grécia e Portugal. E é evidente que isto é importante, não só porque é um ponto de partida desfavorável, mas como também essa desigualdade tende a aumentar, não tende a diminuir. Em terceiro lugar, o rendimento. Esses são dados de 2010, são dados em que o valor 100 é atribuído à média da Europa de 27 países, e como vê, a Irlanda tem 120% em relação a esse 100, a Espanha está à volta da média, a Grécia tem 80 e muitos e Portugal tem 80 e poucos. Portanto, quando falamos da Irlanda, é preciso ter algum respeito pela economia irlandesa e o seu desempenho no futuro. E preocupar-nos com
a necessidade que nós temos de criar um país mais próspero no futuro. Bom, mas temos algumas vantagens. Não vou enumerá-las todas. Na minha percepção do que se passa nesses países e na Europa em geral, o nosso Serviço Nacional de Saúde, apesar de todas as suas limitações, é exemplar. É francamente melhor que o irlandês, é 1000 vezes melhor que o grego e alguma coisa melhor que o espanhol. Aí a discussão é mais cerrada. Portanto, é a nossa vantagem e, como devem compreender, não tendo muitas vantagens, esta não devemos seguramente desperdiçar. E, finalmente, para acabar este ponto, o que é que nós sabemos sobre, em resumo, de uma forma sumária, sobre os efeitos de uma crise económica, com alguma intensidade, naturalmente, sobre a saúde? Este é um resumo extraído de um documento recente da Organização Mundial de Saúde, que diz fundamentalmente que temos efeitos a curto prazo, portanto, identificáveis rapidamente, e temos efeitos a mais longo prazo, que leva tempo a tentar identificar, descrever e responder. E, portanto, se nós quisermos monitorizar a saúde dos portugueses, para efeitos de intervenção precoce, temos de ter indicadores que correspondem a essas expectativas e não outros. Eu estou a referir ao novo monitor da saúde, da Direção-Geral de Saúde, que foi tornado público recentemente. Não sei se alguém o viu. Eu vou fazer um breve comentário no fim, mas o comentário é mais útil se alguém tivesse já visto. Se não tiverem visto, eu tenho que ser mais sumário sobre ele. Bom, deixem-me então ir para o segundo ponto, e este ponto é particularmente importante. A abordagem da questão da crise da saúde tem regras. As regras são proporcionadas não só por enquadramentos normativos, mas também pela base de conhecimento que podemos ter. Isto não é feito à vontade de freguês. Tem regras. E eu vou tentar resumir aquilo que são as regras fundamentais da abordagem da saúde em tempo de crise. Muito rapidamente. O primeiro ponto tem a ver com os próprios tratados europeus, que a partir do Tratado de Maastricht, sua liberação aconteceu em 92, como sabem, entrou em vigor em 93, e uma das disposições inovadoras do Tratado de Maastricht tem a ver com a necessidade de proteger a saúde em todas as políticas públicas. E esta talvez tenha sido, em termos da saúde europeia, ou das políticas de saúde na Europa, talvez o maior progresso que a minha geração tenha assistido. É o reconhecimento pelas entidades europeias, pelos tratados europeus, de que, face a diferentes opções sobre políticas públicas, é necessário estudar, analisar, prever, antecipar os efeitos sobre a saúde de cada uma das opções. Isto não quer dizer, naturalmente, que a saúde comanda a vida, que a saúde domina o resto. Mas quer dizer que, face a alternativas de políticas públicas, sejam quais forem, é necessário pôr sobre a mesa os efeitos esperados dessa alternativa, dessa opção, sobre a saúde e sobre o serviço de saúde desse país. E, portanto, isto configura, de facto, um referente, um standard, sobre boas práticas em políticas públicas. É isso que devemos fazer. Esta afirmação tem uma consequência. A consequência é esta. Sendo isso doutrina, face a uma ameaça e face a decisões duras em termos de políticas públicas, temos a obrigação de antecipar esses efeitos. Temos a obrigação não de esperar que eles se envolvam só, temos a obrigação de tentar antecipar. Health Impact Assessment, que é exatamente isso. É, no momento em que começamos a fazer opções sobre políticas públicas de várias natureza, tentar antecipar, prever quais são, a média, curto, médio e longo prazo, os efeitos esperados sobre a saúde. É isso que significa Health Impact Assessment. Portanto, isso também é o segundo elemento de boas práticas em políticas públicas, tal como são entendidos nos próprios tratados europeus e em relação aos quais há uma forte base de conhecimento que o sustenta. Este ano em Oslo, tive o prazer de participar numa conferência da Organização Mundial de Saúde sobre este tema. Não vou descrever Oslo. Oslo
Oslo, em abril, tem neve e, portanto, não vos vou aprofundar o sofrimento do frio que já sofremos hoje, mas queria, de uma forma muito sumária, apresentar as 10 conclusões que a OMS publicou desta reunião recente em Oslo, em abril deste ano. São 10, eu tomei a liberdade de acentuar 3, podem lê-las se quiserem, não vou lê-las aqui, a não ser a primeira que diz Fiscal policy should explicitly take into account the likely impact on population health. Explicitly. Ou seja, na altura em que somos convidados, por várias circunstâncias, a fazer opções, a tomar opções em relação à política fiscal, esse momento não nos obriga a condicionar tudo em relação à saúde, mas obriga-nos sim a prever qual é a consequência na saúde das pessoas da opção que antecipamos querer tomar. E, portanto, falei na União Europeia, falei na OMS e agora vou acrescentar sumariamente também o pensamento da comunidade académica sobre a mesma matéria, as regras do jogo. Estamos a tentar perceber quais são as regras do jogo. E, portanto, vou socorrer-me do excelente livro, publicado há pouco tempo, em maio deste ano, chamado Body Economics. É pequeno, muito bem escrito, por autores idóneos. Faça o favor de ler. Lê-se em 2 noites bem mal dormidas. E eu, enfim, escolhi 2 conclusões que parecem altamente relevantes para a discussão de hoje. A primeira diz que os efeitos sociais e da saúde da crise não são inevitáveis. Podem ser minorizados a partir de quê? De políticas públicas protetoras em relação ao emprego, à habitação, à saúde e ao serviço de saúde. E a segunda conclusão, o investimento no setor da saúde não só protege as pessoas da crise financeira, como pode contribuir decisivamente para a recuperação económica. São 2 conclusões de uma larga digressão daquilo que é a base de conhecimento que temos em termos universais, não só na Europa, da relação entre crises económicas com certa gravidade, com certa profundidade, e os efeitos sobre a saúde e o sistema de saúde. Portanto, e ao terceiro ponto, temos as regras do jogo estabelecidas, já sabemos quais são as normas de referência deste jogo, e agora queria acrescentar um terceiro ponto que tem a ver com a evidência. Claro que nós, aquilo chama, as regras do jogo chamam, que devemos conhecer o que acontece e atuar de acordo com aquilo que conhecemos. E, portanto, a discussão sobre a evidência útil para atuar é central neste tipo de situação. Um jovem médico de família português resolveu sair do país, e não o conheço pessoalmente, mas conheço pessoas que o conheçam, uma pessoa de boa qualidade, resolveu sair do país, foi para a Inglaterra e escreveu no blog do British Medical Journal, BMJ, o seguinte: o meu trabalho estava a ser crescentemente mais difícil, havia dias que chegava ao meu consultório no centro de saúde e não tinha computador, às vezes tinha computador, mas não tinha tinteiro, e às vezes tinha tinteiro, mas não tinha papel. E, portanto, aquilo começou a ser muito disfuncional e eu, por essa razão e por outras, saí do país. E a pergunta que quero fazer é se isto é evidência ou não. Para ser evidência são necessárias 3 coisas. A primeira, que a fonte seja credível. E ninguém pensa que este rapaz não diz a verdade, habitualmente diz a verdade. Tem boa reputação de não inventar aquilo que se passa e aquilo que escreve. Corresponde à sua experiência pessoal, naturalmente. Primeira regra, fontes credíveis. Segunda regra, coisas importantes, coisas relevantes. A disfunção do funcionamento do centro de saúde. Terceira regra, ter uma explicação plausível. Ou seja, há uma explicação razoável por aquilo que conhecemos para haver dificuldade desta natureza no nosso sistema de saúde. Portanto, isto é evidência. Agora, não é daquele tipo de evidência que nos permite montar um programa financiado e atuar. Não é. Não chega para isso. Mas é a evidência que nos convida, eu diria obriga, a fazer a segunda questão. Em que outro sítio está a passar? Isto é frequente? É pouco frequente? Só aconteceu esta pessoa porque era uma pessoa azarenta? Ou está a acontecer em mais sítios? E, portanto, este é o tipo de evidência que nos obriga
a fazer esta questão e responder essa questão. E responder essa questão é importante. Porque o problema é real e tem uma explicação plausível. Outro exemplo. Eu só posso dar poucos exemplos, como sabem, neste curto espaço de tempo. Uma unidade de saúde familiar resolveu começar a fazer uma coisa interessante, fazer um censo de um dia. Ou seja, todas as pessoas que frequentam essa unidade de saúde familiar, nesse dia, fazem um censo. E a partir de 2012, começaram aquilo é 2013, não é 2003. A partir de 2012, começaram a incluir nesse censo duas perguntas muito simples, o censo tem que ser simples, sobre questões associadas com a crise. E então, nesse censo do dia, e são 100 pessoas, fundamentalmente, aquelas que responderam ao inquérito, ao perguntar se alguma vez durante 2012 deixou de ir a uma consulta médica ou de enfermagem, tomar medicamentos ou fazer tratamentos, por não ter possibilidade de os pagar, 17% das pessoas disseram que isto tinha acontecido. Isto não quer dizer que isso é atribuível à crise. Quer dizer, naquele ano, aquilo acontecia. Quando lhe perguntaram se alguma vez deixou de fazer uma refeição que costumava fazer anteriormente, por não ter possibilidade de pagar, 12% disseram que sim. Mais uma vez, esta evidência é sim, senhor. A fonte é credível, o problema é sério e há uma explicação plausível. É a evidência que nos permita arrancar com um grande programa financiado? Não. Mas é a evidência que nos obriga a perguntar em que outros sítios isto está a acontecer. E o lógico é que a partir desse tipo de informação houvesse muitos centros de um dia capazes de buscar aqueles indicadores que não estão nas curvas de mortalidade, que os permitem perceber imediatamente o que está a acontecer e responder a tempo. Outro exemplo. É evidente que, face àqueles dados, iriam perguntar, mas que população é esta? E esta população é a população do concelho de Cascais, onde esta população de 100 pessoas, dessas 100 pessoas, 32% têm formação superior e quase 16% têm formação média. Portanto, não é uma população selecionada no espectro baixo socioeconómico do país. Isso também conta, também acrescenta ao valor da evidência. Outro exemplo. Em 2012, preocupados com a situação, nós vamos fazer um inquérito através da net a uma população bem definida, que eram os associados da Associação Nacional de Unidades de Saúde Familiar. E perguntamos várias coisas. Eu não vou mostrar as perguntas todas, vou só fixar numa. Uma das coisas que perguntamos às pessoas que lá trabalham, percepção dos que trabalham, não é leitura da realidade, é a percepção dos que trabalham na unidade de saúde familiar, sobre se tinha, o que é que tinha acontecido aos diagnósticos de depressão. E a resposta diz que 80% das pessoas a quem foi feita a pergunta responderam que tinha havido um aumento da depressão nos clientes do centro de saúde onde trabalham. Mais uma vez, esta é a evidência. É a evidência de uma fonte credível, é uma evidência de uma coisa importante e é uma evidência de uma explicação plausível, como viram anteriormente. Portanto, não é de esperar que só à base disso façamos muitas coisas, mas é de esperar, sim, que façamos essa pergunta em muito mais sítios. Um ano depois, fomos ver se a esta percepção correspondia mais a alguma coisa. E conseguimos ter acesso a uma região do país com cerca de 1/4 milhão de habitantes em relação ao registro nos ficheiros médicos sobre depressão. E, portanto, nesta região, particularmente, verificamos é que entre 11 e 12 houve aumento de 30% de depressões registadas nos ficheiros médicos, medicina, saúde e familiar. E que houve cerca de 40% de aumento nas tentativas de suicídio. Bom, outra vez, isto é evidência. O que é que essa evidência obriga? É ir rapidamente ir ver os outros ficheiros médicos no resto do país.
Não é um convite, é uma obrigação. Bom, e para resumir isto, como sabem, o Observatório do Sistema de Saúde publica todos os anos um relatório. Estas análises retrospectivas devem ser interessantes. E são as capas dos últimos 4 relatórios. Só as capas têm uma mensagem. Estamos preocupados. Portanto, durante 4 anos, há um observatório académico que, repetidamente, tem uma mensagem clara de preocupação em relação aos efeitos da crise na saúde. E no fim desses 4 anos, não existe um relatório sequer das autoridades de saúde sobre o impacto da crise na saúde. E eu agora vou referir uma passagem do último relatório, e faço, não fui que eu escrevi, já deixei de fazer parte do observatório, e a passagem diz o seguinte: inverteram-se os papéis. O observatório faz diagnóstico e aponta para ações necessárias. E o governo critica o observatório. Habitualmente é o contrário, não é? O governo faz relatórios sobre a crise da saúde e o observatório comenta o relatório do governo, não é? Portanto, há aqui uma inversão. Mas há aqui uma pergunta de fundo que eu gostava de vos fazer. Como é que isto é possível? E acrescento mais alguma coisa. Temos um ministro, Dr. Paulo Macedo, que é uma pessoa muito inteligente. Toda a gente reconhece isso. Temos o Diretor-Geral de Saúde, que é uma pessoa extremamente empenhada, em relação à qual tenho especial amizade, uma pessoa muito empreendedora. E, portanto, não é por termos o Ministro da Saúde não competente e por termos o Diretor-Geral não competente que não temos o relatório. Por que é que será? Bem, cada um de vocês terá a vossa resposta. Eu vou dar a minha. Não é? Que, felizmente, não é só a minha. Aqueles entre vós que leem, às vezes, a Economia da Saúde, conhecem seguramente um autor canadiano muito prestigiado no ciclo de Economia da Saúde, chamado Robert Evans, que, nos seus escritos, utilizava com frequência a expressão teatro político, political theatre. E como é que ele definia teatro político? Definia como um conjunto de argumentos aduzidos em apoio de uma agenda política que não correspondem à realidade. E utilizando um pouco, por analogia, esse conceito de teatro político, eu proponho como explicação deste fenómeno invulgar que nós estamos perante um grande teatro sistémico. Um teatro sistémico é sistémico porque vem do sistema financeiro internacional, passa pelas instituições europeias e desembarca nos nossos países. E não é um fenómeno, portanto, exclusivamente português. Ora bem, não sei se tiveram a ocasião de ler os programas de ajustamento de Portugal, Irlanda e Grécia. Eu, de Chipre, confesso que não li. Se lerem, há uma coisa que ressalta imediatamente a vossa atenção. No diagnóstico e no tratamento, só Portugal, Irlanda e Grécia. Não existe nenhuma menção ao sistema financeiro internacional e nenhuma menção às instituições europeias. Somos uma ilha. Em português corrente chama-se cá se fazem, cá se pagam. E, portanto, é o mundo real. Nós sabemos que na origem, na causalidade desta crise, existem fatores nacionais, indiscutivelmente, existem fortes fatores globais e europeus, que estão omissos naquela encenação, naquela peça chamada Programa de Ajustamento. Bem, não se podem queixar que tenha posto o Programa de Ajustamento em mau sítio. Se reconhecem aquela é a sala do Radio City, em Nova Iorque. É uma sala fantástica. Foi inaugurada nos anos 30, não é? Ali no centro de Nova Iorque. E quando foi inaugurada tinha 6.700 lugares, se não me engano. É a maior sala do mundo de espetáculo. Portanto, este é teatro a sério, não é um teatro aqui de bairro. Ora bem, o que é que caracteriza esse teatro? Duas coisas. A primeira é que o sucesso é garantido. É certo. Sejam quais forem os indicadores finais do programa, o sucesso é garantido. Ao contrário do mundo real. No mundo real, o programa tem sucesso quando indicadores, não é?
crescimento, dívida, déficit, atingem o que estava projetado no princípio. No mundo real é assim. Tem um programa, tem indicadores, o programa tem sucesso no fim, quando eu reduzo o déficit, reduzo a dívida e começo a crescer. Este teatro tem a particularidade que isso não é necessário. A única condição para o sucesso é tomar o remédio. Se cura ou não, não faz parte da definição do sucesso. É por isso que é teatro, não é o mundo real. A segunda característica do teatro é que os fins justificam os meios. Ou seja, não é? Para atingir aqueles resultados, supostamente, que são medição de sucesso, qualquer coisa vale. Mesmo efeito sobre a saúde, ou sobre o sistema de saúde, ou sobre o emprego, ou sobre a saúde mental. Não interessa. Usando um pouco a conhecida expressão primo non nocere, não é? Aquela expressão latina que vem da escola hipocrática que diz, antes de mais, em relação à saúde e à medicina, não fazer mal, este teatro podia merecer o título de primo nocere, primeiro fazer mal. Ora bem, não posso deixar de tentar, muito rapidamente, dizer porque é que é um teatro. E, naturalmente, quer dizer, não sendo economista e não tendo tempo, escolhi só dois fenómenos para defender este ponto de vista de uma forma gráfica e evidente e imediata. Como sabem, uma das consequências da entrada do euro foi a convergência das taxas de juros. Ou seja, enquanto que nas moedas indígenas, cada moeda tinha uma taxa de juros, quando entramos no euro, o euro em qualquer país tinha a mesma taxa de juros. Perguntaram pela Grécia, olha, a Grécia está ali, com dificuldades de entrar na convergência do euro. Ora bem, com a crise, o que aconteceu? Essa convergência perdeu-se. Ou seja, um euro num país, em termos de taxas de juros, em termos de mercados financeiros, passou a ser diferente do euro de outro país. Onde é que isso começou? Dir-me-ão com a Grécia. Não, não começou com a Grécia. Começou com a Alemanha. Quando, bruscamente, as taxas de juros a 10 anos da Alemanha caíram. Caíram para quase zero. O que é que isto quer dizer em termos concretos? O dinheiro, que tem cheiro, quando se percebeu que vinha a tormenta, fugiu para o Porto Seguro. E o que podemos dizer hoje é se o Banco Central Europeu tomasse nessa altura a mesma atitude que tomou no verão do ano passado, nós possivelmente teríamos outras consequências, mas não estaríamos em situação de não poder refinanciar a nossa dívida. Porque o controle da explosão das taxas de juros não seria acontecido da mesma forma, como aconteceu aqui. E, portanto, a pergunta aqui relevante é porquê que o Banco Central Europeu não fez nada. Como não fez nada, qualquer outra instituição europeia face àquele enorme indicador que a tormenta estava a arrebentar. Se o dinheiro cheirou a tempestade, como é que as instituições europeias não conseguiram perceber a sua iminência? Tudo tem uma explicação. Não é por acaso, alguma coisa deve ter acontecido. Segundo argumento. Isto são as metas do PEC. Como sabem, não é? A de cima é o déficit, que não deve ultrapassar 3%, e embaixo é a dívida, que não deve ultrapassar 60% do PIB. Portanto, cada um daqueles quadradinhos, daqueles retângulozinhos, representa a azul ou a vermelho se essa meta foi respeitada ou não. Portanto, nestes anos, 8 anos, portanto, de 2000 a 2007, havia 16 possibilidades de acertar, 16 possibilidades de falhar. Não é? Veja o que aconteceu. A Irlanda e a Espanha e a Finlândia acertaram sempre. Ou seja, cumpriram sempre a sua obrigação face ao PEC. A Alemanha falhou 10 vezes, Portugal 8 e França 8. A Itália falhou quase sempre e a Grécia falhou sempre. Uns anos depois, a coisa piorou.
Mesmo a Espanha e a Irlanda, que tinham conseguido cumprir, deixaram de poder cumprir. Quem continuou a cumprir foi a Finlândia só. E a pergunta é assim, como é possível haver instituições europeias atentas a este fenómeno, que assistiram isto durante 10 anos, 11 anos, e não fizeram absolutamente nada para o evitar? Como é possível? Tem uma explicação, naturalmente, relativamente óbvia, não é? Mas que sustenta a tese de que estamos perante um enorme teatro sistémico que, em relação ao qual a realidade sai. A realidade é outra coisa. Bom, isto é o que eu penso. Mas, como vos disse, não penso sozinho. E aquele livro que eu referi há pouco, Body Economics, do Stuckler e do Basu, tem esta passagem. Não, antes disso, isto é um fenómeno muito interessante. Como disse, eu todos os anos, nos últimos 3 anos, tenho ido à Grécia, exatamente devido a estes assuntos. Vou a próxima semana pela última vez, nesse ciclo, espero eu. E este senhor, que na altura era presidente do Eurogrupo, o Eurogrupo é o grupo de ministros das finanças dos países do euro, na Grécia fez uma afirmação num jornal grego, disse o seguinte: os planos sugeridos à Grécia apostaram apenas no equilíbrio financeiro do país e não no crescimento. Isso foi uma falha. E esta estratégia explica, em parte, que o país esteja há 5 anos consecutivos em recessão e, neste período, o PIB grego tenha descido 15%. E acrescenta, não houve a abertura suficiente para procurar soluções alternativas. A questão é que Jean-Claude Juncker nunca disse isso no Eurogrupo. Foi uma afirmação particular fora do teatro. Nas suas funções oficiais, nunca disse isso e não podia ter dito para haver os programas de ajustamento que existem. E, portanto, finalmente, o que diz Stuckler e Baju em relação a esta situação, não está a falar de Portugal. Está a falar do conjunto dos países que estão a passar por dificuldades semelhantes. E diz o seguinte: a opção política pela austeridade, pelo Estado severa e abrupta, resulta de preconceitos políticos, económicos e culturais sem qualquer sustentação empírica, que não só não melhoram a economia, como se desinteressam pelo previsível impacto das suas opções sobre a saúde e o serviço de saúde, e ignoram ou desvalorizam esses efeitos quando eles se materializam. Ora bem, conhecem, senhores, Paul Krugman e Ken Rogoff, 2 economistas muito prestigiados que utilizam modelos de análise económica diferentes, e eles, há uns anos atrás, no fim da década passada, fizeram uma previsão sobre, não como se entra na crise, já tínhamos entrado, mas como é que sai. E o que eles disseram fundamentalmente foi o seguinte: o crescimento nos próximos anos, da saída da crise, vai ser pequeno, lento, desigual, ou seja, uma pequena parte da população vai beneficiar desse crescimento no princípio e vai ser um crescimento com pouco emprego. E, portanto, nós não estamos no princípio, não estamos no fim da crise. Nós estamos ainda próximo do meio, possivelmente. E, portanto, precisamos também de falar, não só do passado, mas do futuro. E, por falar no futuro, eu queria fazer algumas sugestões, algumas propostas, e como quero que elas sejam registradas em papel, vou lê-las. Portanto, primeira, temos que sair do teatro. Segunda, precisamos de despolitizar o conhecimento. Precisamos de despolitizar o conhecimento. Como? A primeira, outra vez. Desculpe. A primeira, temos que sair do teatro. Segundo, temos que despolitizar o conhecimento. Temos que olhar para a frente, não para trás. Um parênteses, a propósito de olhar para a frente, para falar do sistema de monitorização que a Direção-Geral de Saúde inaugurou esta semana. O sistema tem um conjunto pequeno de indicadores
e tem semáforos, que é bom para o monitor. O monitor com semáforos é bom, porque nós olhamos para ele, não precisamos saber muito, ler muito, basta olhar para os verdes e vermelhos e sabemos se é bom ou mau. Pois, o monitor da Direção-Geral de Saúde diz o seguinte: se os portugueses começarem a tomar um pouco mais de estatinas para traçar da dislipidemia e do colesterol, todos os indicadores são verdes. E como o senhor sabe, a vida que tem, nós vivemos perto de Hollywood. Quer dizer, o país da Direção-Geral de Saúde e o seu monitor é tudo verde. Não sei se vivem no país em que eu vivo, mas no país que eu vivo não é seguramente assim. Portanto, isto ou é uma peça de teatro ou é uma brincadeira de mau gosto. Portanto, olhar para a frente para criar as condições para que todos possam contribuir para uma saúde melhor para o nosso país e para o país mais próximo. Ou seja, quando o teatro predomina, o teatro desune as pessoas e exclui pessoas. Nós precisamos sair do teatro para que todos nós possamos contribuir, trabalhar convergentemente para melhorar a saúde do nosso país. Isso é difícil quando predomina um teatro onde muitos de nós não querem entrar. E, portanto, se fizermos isso, se criamos essas condições, deixamos de ter necessidade das discussões inúteis que muitas vezes temos. Muito obrigado.